gente vai trabalhar um simulado, beleza? Hoje não foi possível, mas de qualquer forma eu vou trabalhar 11 questões hoje sobre o tema. Vai ser projetado e a gente comenta uma por uma, certo? Então eles vão projetar, aí eu comento, vou abordando ali no quadro, vocês vão anotando o comentário de cada uma delas, certo? A gente pode botar nas questões. Isso aí. Vamos analisar essa primeira questão aí, de direito penal. A, B, C, D, E. Então vamos lá. Considerando as disposições do Código Penal, assinale a opção correta. Vamos ler a letra A. O exercício legal de direito afasta a culpabilidade do agente e o excesso é punível se doloso ou culposo. Lê essa letra A, você acha que está certo ou está errado? Vamos analisar aqui no quadro comigo agora. Eu vou colocar aqui, ó. O crime é composto de 3 elementos. Vocês lembram? Qual o primeiro? Fato típico. Mais, segundo elemento, ilicitude ou antijuridicidade, que contraria o direito. E o último? Culpabilidade. Beleza. Eu preciso dos 3 elementos para o crime existir, não é isso? Se eu eliminar o do meio, que é essa ilicitude, olha o que vai acontecer. Embora o fato seja típico, ou seja, o agente praticou uma conduta provocadora de um resultado, tipo, atirou e matou. Nexo causal, que é a ligação entre conduta e resultado, e previsão legal, tipicidade, com a sua relevância jurídica, formal e material, certo? Então, o fato da pessoa pegar uma arma de fogo, atirar e matar alguém, esse fato pode contrariar o direito. Em regra, contraria, sim ou não? Mas quando que não contraria o matar alguém? Quando, por exemplo, o agente está em estado de necessidade, legítima defesa, sim ou não? Estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de Então, vamos apresentar aqui o que nós chamamos de discriminantes. Olha os nomes. Porque não há crime, descriminaliza. Olha o outro nome, justificantes. Por que é chamada de justificantes, pessoal? Porque se alguém está em legítima defesa, esse matar alguém em legítima defesa, justifica-se a conduta. Matar alguém. Então é justificante. Discriminante porque não há crime. E aí, a última expressão usada é excludentes de ilicitude, ou seja, não vai contrariar o direito. Ilicitude também chamada de quê? Antijuridicidade. Esses nomes você precisa memorizá-los, as expressões aqui, que são usadas em provas de concurso público. Vamos colocar quais são elas aqui, então. Número 1, estado de necessidade. Número 2, legítima defesa. Onde está isso, professor? Tudo que eu estou falando está no artigo 23 do Código Penal. 3, estrito cumprimento do dever legal. Isso aqui é só para agentes públicos, que está cumprindo o dever legal. Particular, não. 4, agora é para particulares. Exercício regular de direito. Pronto, apresentamos as 4 excludentes de ilicitude previstas no Código Penal.
Embora a pessoa tenha praticado o primeiro elemento do crime, que é o fato típico, que praticou uma conduta dolosa, matando alguém, mas será justificada, que o próprio direito autoriza. Quando? Quando exclui a ilicitude, através das 4 que eu apresentei ali. Ó. Entenderam ou não? Agora, se tiver algum excesso, ele é punível ou não? O exagero é punível? Porque a legítima defesa tem que usar meios moderados e necessários. O que ultrapassar da moderação da necessidade, então, é punível. E cuidado, a punição é a título doloso e culposo. Então, se alguém começa a atirar contra a pessoa reage e atira naquele que está injustamente agredindo. O outro cai, a arma cai. Se ele continuar atirando, é excesso ou não é? Seja doloso, seja culposo, qualquer excesso é punível com relação às 4 excludentes. Certo? Aí eu pergunto para você, analisa comigo. Essas 4 são excludentes de quê, pessoal? Culpabilidade ou ilicitude? Ilicitude. Não é de culpabilidade. Certo? O que excluiria essa culpabilidade? Vou dar um exemplo. A menoridade. Menos de 18. O menor é inimpur. Aí exclui a culpabilidade, esse elemento 3. Mas essas 4 excluem a ilicitude. Quem está em estado de necessidade, legítima defesa, não contraria o direito. Não é ilícito, o próprio direito autoriza. E, portanto, é lícito. Tá bom? Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui. Observação. Todo excesso é punível. Todo excesso é o quê? Punível. Seja ele doloso ou culposo. Doloso ou culposo. Tanto faz doloso quanto culposo é punível. Tá aí. Vamos voltar ali então agora. Olha a letra A. O exercício legal de direito. O que ele está falando? Aquele último 4 lá, exercício regular de direito. Afasta a culpabilidade do agente? É a culpabilidade, gente? Não. Afasta o quê? A ilicitude, ó. O exercício regular de direito. Agora, olha a sequência. Olha a sequência. E o excesso é punível tanto doloso quanto culposo? Essa parte está certa? Sim. Quem falou não, pelo amor de Deus? Olha o que está escrito aqui. Não quero nem te ver, olha para cá. Todo excesso é punível, doloso ou culposo. Então essa segunda parte está certa. O excesso é punível, doloso ou culposo. O problema é que não vai afastar, não é a culpabilidade, sim a ilicitude. Captaram a mensagem? Tá bom. Vamos voltar agora. Letra B. O estado de necessidade afasta a ilicitude da conduta. E o excesso só é punível se doloso. A primeira parte, o estado de necessidade afasta a ilicitude? Sim, está ali, ó, é um excludente. Está vendo? O primeiro lá. Agora, o excesso só é punível doloso? Tá, doloso ou culposo? Letra C. O estrito cumprimento do dever legal afasta a culpabilidade? Mais um erro, não é culpabilidade, não. É o quê? Ilicitude. E se aplica exclusivamente aos funcionários públicos. Ó, cuidado, estrito cumprimento do dever legal só se aplica a funcionários públicos. Só a agentes públicos. Entenderam ou não? Que estão cumprindo com o dever legal. A eles. A parte 2 está certo. Essa parte que está certa. E a letra D. O exercício legal do direito afasta a ilicitude da conduta. E o excesso é punível tanto doloso quanto culposo? Correto. Qual o gabarito? Marca aí então, letra D. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Em PDF. Depois vocês têm que pegar o contato. Pega o contato, solicita. Quem já pegou o material em PDF aí? Levanta a mão. É uma parte, ó. Só solicitar, eu mando para vocês. Tem o material da semana passada de direito administrativo, tem o de penal, o simulado e isso daí, ó. Tá tudo lá. Só mandar um oi. Vamos ver a próxima ali, para a gente ver. Olha a letra E. Olha aí.
Vê se vocês conseguem acompanhar aí. A legítima defesa afasta a ilicitude, certo ou não? Correto, da conduta. E o excesso só é punível doloso ou erro? Fácil ou difícil uma questão dessa? Concurso público. Tranquilíssimo, não é? Não tem mistério. Eu falei para vocês que vocês estão um fenômeno e não estão sabendo. Vamos avançando. Vamos para o Francisco agora. Olha do Francisco aí. Francisco estava em uma festa. Presta atenção agora, é a historinha FGV, hein? Mesma coisinha. Francisco estava em uma festa e foi agredido injustamente por outro convidado, o qual praticava artes marciais. Imediatamente, a fim de repelir as agressões, Francisco arremessou uma cadeira na cabeça de seu agressor, que desmaiou. Na situação hipotética apresentada da conduta de Francisco. Até aí, você acha que é qual o excludente de ilicitude? Uma injusta agressão humana. Quem está revidando, o atual iminente, quem está revidando, está em legítima? Ele arremessou a cadeira. O que ele tinha, o meio que ele tinha disponível. Então, necessário e moderado. Aí caracteriza. Vamos ver qual que seria o gabarito. Olha aí, letra A. Caracteriza estado de necessidade, gente? E pior ainda, olha lá. Causa excludente de culpabilidade. É culpabilidade? Ilicitude, tudo errado. É atípico, ou seja, não é crime. Não tá... Arrebentar a cabeça do outro com a cadeirada não é crime. Tem gente que fala, é mesmo, esse atípico é bonito, deve ser essa. Aí marca B, gente. Esses são os aventureiros, ó. 50% daqueles que fazem inscrição em concurso público são aventureiros, paraquedistas. Entenderam? Desses 50% não consegue alcançar nem a média mínima. Não está nem numa média boa. Entenderam? Agora, a outra parcela de 50% é aquela parcela de 50%. Aí nós temos a inadimplência, aqueles que não comparecem na prova. Tem ou não tem? O cara é lá do sul do país, lá do Nordeste. Ah, não vou não. Tocantins está longe demais. Vou largar para lá. Aí não vem. Pô, 7 fatores, não vem. Você vai ver umas cadeiras vagas na hora da prova. Aí você já elimina mais de 10% a 20%. Vamos falar só 10%, sobram 40%. Desses 40%, 20% consegue atingir no máximo 60% da prova. 50%, 60%. Nunca sai disso. Porque não entende como fazer para você progredir e chegar aos 90%. 80%, 90%. Aí sobra só 20% que são vocês. Está entendendo? Daqui uns dias serão vocês, os 20%, dentro da nata dos 20%. Vamos imaginar que esse concurso da Assembleia dê aí, vamos imaginar 40 mil concorrentes. Será que é possível ter 40 mil? Inscritos que eu falo, mas tem variados cargos, né? E não sei quanto vai ser a concorrente de cada um, não. Então vamos botar 40 mil. O que é 20% de 40 mil? O problema é esse, que não consegue. Matemática é a minha preocupação. 20% de 40 mil é pegar o 2 do 20% e multiplicar pelo 4, né? Dá 8 mil. É ou não é? Então são quantos? 8 mil concorrentes. Desses 8 mil, vocês estão no meio, aí é a hora de provar a verdade. É você superar aí, bater a meta de ultrapassar 80% de acerto. Aí você está concorrendo realmente para a vaga. Entendeu? Mas para bater meta de 80% acima, 80%, 90% não é fácil, não. É árduo o caminho, tem que prestar muita atenção. Mas vamos lá. Vamos seguindo. Atípico, então, não tem nada a ver. Vamos a outra agora. Essa aqui. Configura a legítima defesa, o que exclui a culpabilidade? Não, é a legítima defesa, mas exclui a ilicitude. Vamos mais. Letra D e E. Olha as duas últimas lá. Letra D, configura a legítima defesa e causa excludente de ilicitude, certo ou não? E a última, exercício regular, não tem nada a ver. Fácil ou difícil, gente? Mamão com açúcar. Mole, mole. Muito bem. Marca aí, letra D, número 2. Marcaram? Hã? É. No dia do simulado foi uma repressão, não foi? Não, mas não é assim não, gente. Na prova vocês vão tirar de letra. Vocês vão marcando assim, ó, e o concorrente lá saindo fumaça na cabeça, eu sei que, pronto, terminei. Vamos embora para a próxima.
Questão número 3. Olha essa. Em relação às excludentes de ilicitude, assinale a opção correta. Letra A, olha a letra A ali, ó. A legítima defesa o quê, gente? O que é legítima defesa sucessiva? Eu expliquei, não expliquei? A legítima defesa sucessiva é assim, ó. O A começa a agredir injustamente o B. B é vítima, sim ou não? Imagina A começa a atirar contra B. Aí B reage em legítima, no primeiro momento, usando meios moderados e necessários. Atinge o A. A cai, com a arma ao lado. Se esse camarada cessar, parar, está tudo certo. Esse cara aqui vai responder por tentativa de homicídio, e esse aqui por nada, porque exclui ilicitude e legítima defesa. Mas e se ele continuar atirando, tem excesso ou não tem? Sai da moderação, aí passa a ser imoderado e, portanto, injusto. Aí inverteu o jogo, ele era agredido, agora passou a ser agressor. E aí o outro revida em legítima defesa sucessiva. Se ele recuperar a arma e atirar e matar, ele não responde pelo homicídio. Entenderam ou não? Só pelo tentativa de homicídio no primeiro momento. Então, o que é legítima defesa sucessiva? Anota aí. O que é legítima? Põe, legítima defesa sucessiva, anota. Legítima defesa sucessiva é uma reação contra o excesso punível. É uma reação contra o excesso punível da legítima defesa. É uma reação contra o excesso punível da legítima defesa. Beleza? Então, olha lá. Legítima defesa sucessiva é a que origina após a agressão inicial e excede a causa. Legítima defesa está autorizada pelo direito, reagindo contra o excesso. Não tem nada a ver com a que se origina após a agressão inicial. Não. A agressão inicial parte de A, ó. Sim ou não? B, revida em legítima defesa real. Quando excede, aí vem o A, que é o primeiro agressor, em legítima defesa sucessiva, contra o excesso punível. Então isso aqui não tem nada a ver, ele só enrolou aí, ó. E não excede a causa porque ela está autorizada também. Então está errado. Letra B. Os ofendículos são artefatos utilizados para a defesa do bem jurídico e configura estado de necessidade? Certo ou errado, pessoal? Anota aí, ofendículos. Ofendículos. 2 pontos. São dispositivos utilizados, ofendículos, são dispositivos utilizados com a finalidade de proteger a propriedade. São dispositivos utilizados com a finalidade de proteger a propriedade. Ponto. Exemplo, cercas elétricas. Agora na linha de baixo. Depois que você colocar o exemplo, cercas elétricas, você coloca embaixo. Número 1. Exercício regular de direito. Exercício regular de direito. Número 1, exercício regular de direito. Anotaram? 2 pontos. Quando da instalação
da instalação. Número 2. Legítima. Número 2. Legítima defesa pré-ordenada. Legítima defesa pré-ordenada. Pré-ordenada. 2 pontos. Quando da atualidade da injusta agressão. Quando da atualidade da injusta agressão. Ponto. Final. Ponto final. Vocês entenderam ou não entenderam? Eu instalo uma cerca elétrica na minha propriedade, no muro. Coloquei lá em cima com concertina e tudo. Beleza. Aí, no momento que eu instalei, configuro um exercício regular de um direito meu, amparado por lei, sim ou não? De defender a minha propriedade. Está lá. Agora, quando o criminoso meliante vai tentar violar o domicílio e toca nessa cerca, e se corta lá na concertina ou leva um choque, você não vai responder por lesão corporal, porque aí já é uma legítima defesa pré-ordenada, ou seja, o dispositivo foi colocado antes para funcionar na atualidade da injusta agressão. Entenderam ou não? Então, não tem nada a ver com o estado de necessidade que ele falou aqui, ó. Tem a ver com o quê? Exercício regular de um direito na instalação ou legítima defesa pré-ordenada no funcionamento do dispositivo. Oi? Nada. Nada. Tem que dar uma medalha de honra ao mérito ao cachorro. Está em legítima defesa. O cachorro não deixa de ser uma forma de proteger a propriedade, sim ou não? Beleza. Bom, o Código Penal não admite legítima defesa real recíproca. O que é isso, legítima defesa real recíproca? Vou colocar ali no quadro, para vocês entenderem o recado. Olha só, hein? Vou colocar 3 situações aqui e vocês não podem errar, hein? Não, não vou apagar, não. Não entre em desespero, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Não entramos em pânico. Ó, vamos colocar aqui. Ó. Primeira, estado de necessidade real versus estado de necessidade real. Verdadeiro ou falso? Essa é a primeira observação. Segunda, legítima defesa real versus legítima defesa real. Verdadeiro ou falso? E a última, legítima defesa real versus legítima defesa putativa. Verdadeiro ou falso? Olha os 3, o trio lá. 2 pessoas naufragaram em uma embarcação. A embarcação naufragou, os 2 foram para mar aberto aí.
Só tem um colete salva-vidas. E os dois náufragos estão disputando aquele colete, um agredindo o outro. Quem está agredindo o outro ali está em estado de necessidade, diante do perigo, da situação de perigo. Então não tem legítima defesa nessa situação. Porque a agressão de um lado ou de outro é legal, é estado de necessidade. E não tem como ter legítima defesa contra uma reação autorizada pelo direito. A legítima defesa é contra uma injusta agressão. Como essa agressão é justa, não tem legítima defesa. Os dois estarão em estado de necessidade. Entenderam ou não? Então, é possível, agora chega à conclusão, o estado de necessidade recíproco. Isso daqui, então, é verdadeiro. Nós chamamos este estado de necessidade o quê? Recíproco, de um lado e do outro. Real de um lado, tipo os náufragos. Entenderam ou não até aqui? Agora eu quero saber da legítima defesa. Será que é possível uma legítima defesa real contra outra real? Vocês acham que é possível ou não? Porque para ter legítima defesa, alguém está injustamente agredindo o outro, sim ou não? Então um só vai estar em legítima defesa. O outro não, concorda? Então não tem possibilidade de ter legítima defesa de um lado e do outro ao mesmo tempo. Reciprocamente não tem jeito. Então isso aqui é o quê? Falso. Agora eu vou analisar real de um lado, putativa, que significa imaginária. A expressão putativa significa o quê? Fala imaginária. Fruto da imaginação. Vou citar alguns exemplos para você entender o que é uma situação imaginária. E mais, hein? Essas excludentes de ilicitude aqui, ó, que eu apresentei, para excluir a ilicitude, devem ser reais. Deve ser o quê, gente? Porque se for imaginária, vai excluir o fato típico, a conduta dolosa e culposa. Pode excluir. Ou a culpabilidade. Entenderam o que eu falei ou não? Então vamos lá. Se a legítima defesa é real, exclui a ilicitude. Se a legítima defesa é putativa e imaginária, exclui o fato típico, que é outro elemento do crime, ou a culpabilidade. Depende do caso. Então vamos para os exemplos para vocês entenderem. Imagine isso aqui. Situação hipotética, um cinema. Está lotado. Filme do ano. O filme de terror. Se juntar Exorcista, sexta-feira 13, Pânico, não consegue bater esse filme de tanto terror que tem. E aí vocês estão assistindo a cena mais crítica, não sou eu não, viu? A cena mais crítica ali, olha lá. E tal, e aí na hora da cena de terror mesmo, aquela mais perigosa, a mulher já está andando, você já viu aquele, né? Do Exorcista. Subindo as escadas, parede, casa, teto. Quem está comendo a pipoca parou. Parou na hora, travou, está congelado. Agora, olha só, vou escolher alguém lá no fundo, lá. Vamos escolher um ali. Pode ser você. Vídeo bula aí. Vamos só contracenar. Eu estou te contratando para ser o ator aqui do negócio. Você vai dar um grito aí, mas é um grito forte mesmo. Falar assim, terrorista, e dá 3 tiros. Tó, tó, tó. Tá? Quando eu falar. Aí tá a cena crítica, o terror tá lá e tal. Aí vai. Meu Deus do céu, não dá certo contratar nenhum ator aqui. Vocês já viram isso? Vamos imaginar que ali foi tiro, pá, e todo mundo ficou. Gente, vai. Aí o que vai acontecer nesse cinema? O que você imagina? Não, não é assim não. Vou contar para você uma coisa. Cada ser humano tem uma reação, sabia? Tem ser humano que não sai nem do lugar. Trava. Ainda mais numa cena do terror e o cara grita terrorista e atira lá, não sei quantas vezes. Gente que trava. Igual o Chaves, lá, já viu que trava. Outros saem desabalados da carreira, empurrando um ao outro. Acabou o namoro, acabou o amor, acabou tudo. Espírito de sobrevivência, ou não é? E outros corajosos, acho que é da Marvel, parte para cima do terrorista. Para arrancar a arma dele, para prender. É ou não é? Tem reação de tudo que é jeito. Outros se jogam, faz rolamento aqui. Enfim, tem pessoas que serão lesionadas nessa confusão toda. Empurra, lesiona. Essa que saiu correndo aqui e atropelou a outra, empurrou a outra.
causando lesão corporal ou morte, vai responder pelo crime? Se eu considerar que o terrorista realmente, de fato, produziu uma situação de perigo, então estamos diante de um estado de necessidade real, sim ou não? Que vai excluir aí, ninguém vai responder por lesão corporal, se empurrou o outro. Captaram a mensagem ou não? E se ele não é terrorista? Se é um fanfarrão, brincalhão, era munição de festim, e ele foi assustar a turma. Aí vieram os seguranças e não, só brincadeira. Aí o estado de necessidade é real ou putativo, imaginário? Vai excluir a ilicitude? Não. Entenderam ou não? Vai excluir lá o fato típico. O dolo é a culpa. Não vai responder, porque vai eliminar o fato típico, o primeiro elemento do crime. Eu estou dizendo que não exclui a ilicitude. Porque para excluir a ilicitude tem que ser real. Se for putativo, elimina o primeiro elemento, elimina o crime. Todos entenderam? Segunda situação, que cai em prova, hein? O camarada jurou o outro de morte. Amanhã eu te mato no boteco do Zé, às 12 horas. Eu sei que você vai lá todo dia, 12 horas, tomar pinga, e eu vou te matar lá. E o cara, beleza, é bom que eu tomo mais pinga, que acaba minha vida. Está muito sofrida mesmo, não tem problema não. Mas ele levou uma arma só para desencargar. Você sabia que não ia conseguir matar o pistoleiro. O pistoleiro é bom demais de tiro. Só esse ano matou 180. Então, não tem jeito. Com ele não tem vez. Situação hipotética. Está lá ele tomando a pinguinha com a arminha lá. Vem um pistoleiro. Roupa preta. Chapelão preto. Parece demônio. Aí vem. Aí esse aqui é agora. Já vou tomar logo umas 2 doses. Aí o pistoleiro vai aproximando. Ele falou assim, vou sacar a arma, vou tentar alguma coisa. Pá! Matou o pistoleiro. Aí isolaram o local, a cena do crime. Chegou lá, a perícia e tal. O pistoleiro estava desarmado. E quando ele fez esse gesto aqui, não era para pegar uma arma de fogo. Era um bilhete que estava escrito: me converti para uma religião nova. Eu vim pedir perdão. E entregar o bilhete para ele. A pergunta é, teve legítima defesa real? Mas teve imaginária? Vai excluir a ilicitude? Vai excluir o fato? Entenderam ou não? Agora a pergunta é, então essas discriminantes aqui, ó, essas, lá no artigo 20 do Código Penal, elas são tratadas como putativas, discriminantes, que não exclui ilicitude, no artigo 20. O agente supõe situação de fato, supõe, que se fosse real, justificaria a conduta. Excluiria a ilicitude, se fosse real. Mas não é putativo imaginário, vai excluir o fato típico. Agora vem a grande sacada, a pergunta. Será que é possível uma legítima defesa real versus uma legítima defesa putativa imaginária? Real versus real não pode. Legítima defesa real versus real não pode, porque um injustamente está agredindo o outro. Aí não dá. Real versus real não dá. Recíproca não dá. Mas e a real versus a imaginária? Será que é possível? O que vocês acham? Vamos criar uma história, para vocês terem uma ideia? Criar uma real versus uma imaginária, só para vocês entenderem? Presta atenção nessa. A menina estava fazendo cursinho. E ela, aos finais de semana, ia para a balada. Com as amigas. Miga 1, miga 2, miga 3. Vamos, migas! Aí chegou na balada. Toda vez, quando saía da balada, era assaltada. Vítima do roubo no semáforo. Ela falou, agora eu vou estudar para valer para esse concurso, não vou sair mais, quero passar no concurso da polícia e quero prender esse meliante. Passou no concurso em primeiro lugar. Fez o curso de formação, agora virou polícia, convidou, migas, é hoje. Todo mundo vamos para a balada, nós vamos voltar no mesmo horário, no mesmo semáforo. Com o mesmo carro. Dito e feito. Estava garoando, 3h30 da manhã. Parou no semáforo. O semáforo estava piscando. Aí veio o camarada, todo de preto. Aí ela falou, lá está o meliante. Sacou a arma e deu um tiro no meliante, 2 tiros.
E esse meliante virou Matrix. Já viram? Se esquivando. Aí, ele saca a arma dele, atira contra a policial. Aí ferve de viatura, imobiliza esse meliante. E ele, parar. A maluca lá que começou a atirar contra mim. E quem é você? Eu sou o mendigo da madrugada. O que você está fazendo com essa arma? Eu tenho um porte de arma de fogo. Olha o perigo, olha aí para você ver. Entenderam ou não? Quem começou injustamente a agredir o mendigo da madrugada, ele falou que não tinha passado no concurso, gastou dinheiro tudo em cursinho. Aí, olha para cá. Quem estava agredindo o mendigo, estava agredindo injustamente, sim ou não? Que ele não era humilhante. Ela imagina. Então ela está em legítima defesa imaginária. E ele? Real, lógico. Real. Então é possível putativo versus real, sim ou não? Então marcamos o que ele então? Verdadeiro. Tá aí. Agora vamos para a questão. Olha lá. Ali ele diz, ó. O Código Penal não admite a legítima defesa real recíproca. Certo ou errado aqui? Quem falou errado aí enlouqueceu. Olha para cá. Legítima defesa real versus real é a recíproca. Verdadeiro ou falso? Então não admite-se. Então está correto. Marca aí. Gabarito, letra C. Oi. Legítima defesa putativa se realmente eles não iriam atacar. Mas se a ideia era atacar, legítima defesa real. Certo? Se for real, exclui a ilicitude e não vai responder. Pelas lesões ou se houve alguma morte lá. Agora, putativo imaginário vai excluir o fato típico, o dolo e a culpa. Entendeu? É isso aí, muito bem. Vamos para mais uma aqui, pessoal. Olha essa, vamos ver a letra D. Olha a D ali, ó. Na legítima defesa, o excesso será punido apenas na modalidade dolosa? Não, o excesso é punido tanto doloso quanto culposo. E a última, na legítima defesa imaginária putativa, o agente responde pelo crime doloso na modalidade tentada? Tem isso, gente? Não, exclui o fato em regra, se for justificável, lógico. Beleza? Então está errado. Vamos para mais uma. Questão número 4. Oi? Não, a subjetiva... Pessoal, ele está perguntando o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Ele está perguntando o seguinte. A legítima defesa sucessiva, Tânia, você já sabe. Que é uma reação contra o excesso punível. Agora, o que é a legítima defesa subjetiva? Aí preste atenção. Um caso concreto, real, da Carolina... Não é da Carolina Dickman, não. Da Ana Hickman. Vocês ouviram falar do caso da Ana Hickman? Tinha um sociopata, psicopata, estava perseguindo ela nas redes sociais, tudo que é lugar. Aí ela bloqueou. E ele armou um plano. Ela se hospedou num hotel, ele foi lá, conseguiu acessar o quarto. E quando ele entrou no quarto, ele estava armado e o propósito dele era matá-la. E aí ela grandona, quando ele puxou, foi vir para te matar. E ela desmaiou. A moça que estava ao lado dela, salvo engano, acho que era a cunhada, tomou 2 tiros, mais ou menos isso. Era. E aí tinha o terceiro, que era o rapaz, que entrou em luta corporal com o meliante, tomou a arma e disparou contra o meliante 3 vezes, salvo engano. Aí o Ministério Público denunciou, como se houve excesso, porque no primeiro tiro já teria cessado a injusta agressão. Para que o segundo e terceiro tiro? Só que aí, meu amigo, presta atenção nisso aqui.
Uma desmaiada, a outra tomou tiro. O cara vai precisar, se um tiro é moderado e 2 e 3 não é, naquele calor ali da adrenalina, não tem como precisar. E a perícia definiu que entre um disparo e outro foram frações de segundos. Não foi assim, agora eu vou dar um segundo, pá. Ah, você merece o terceiro, pá. Lógico que não foi assim. Foi na loucura. Ah, mas aí, meu amigo, repercutiu, caiu na mídia e tal, e sensacionalismo que ia mudar do país e blá, blá, blá. Resultado, o juiz não pronunciou. Impronunciou e pronto, absolveu. Mas baseado em que tese da defesa? Foi excludente de ilicitude? No primeiro momento, sim. Legítima defesa, sim ou não? Própria e de terceiro. No primeiro momento. Mas quando parte para o excesso, descaracteriza a legítima? Então não dá para excluir a ilicitude aqui não, meu amigo. Pelo excesso, não. Foi a denúncia do Ministério Público. Segundo e terceiro tiro. Agora, aonde que vai pegar, então? Na legítima defesa subjetiva, que vai excluir a culpabilidade. Certo? É uma causa supralegal, não está na lei. Mas vai eliminar quem? A culpa. Anota aí. Legítima defesa subjetiva. Se cair em prova, vocês estão sabendo. Legítima defesa subjetiva. 2 pontos. Pronto? Exclui a culpabilidade. Exclui a culpabilidade. Terceiro elemento do crime, não é isso? Exclui a culpabilidade pela inexigibilidade. Exclui a culpabilidade pela inexigibilidade. Com X. Inexigibilidade. De conduta diversa. Exclui a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Diversa. Ou por erro de proibição. Diversa depois. Ou por erro de proibição, vírgula, como causa, por erro de proibição, vírgula, como causa supralegal. Erro de proibição como causa supralegal. Concentra comigo aqui para você entender o que você escreveu aí. Olha só. Qual é o tema que nós estamos analisando? Legítima defesa subjetiva. Vai excluir a ilicitude? Não. Vai excluir o quê? Você tem que saber a culpabilidade. Agora, em razão de que é excluir a culpabilidade? Olha isso aqui. Ele cometeu um erro porque bastaria um tiro. Cessou a injusta agressão, ele continua atirando, sim ou não? Mas do ponto de vista do autor, esse camarada, ele imaginava que estava em legítima defesa ou não imaginava? Ele achava que aqueles 3 tiros era permitido ou era proibido? Então houve um erro de proibição. Erro quanto à legalidade da conduta. Pensando que é permitido e na verdade era o quê? Proibido. Entenderam ou não? E nossa sociedade pode exigir um comportamento diferente desse? Ou qualquer um adotaria nas circunstâncias? Então, inexigibilidade de conduta diversa da que foi adotada. Entenderam ou não? Mas isso está na lei? Não, por isso que é uma causa supralegal, não está no Código Penal. É uma construção, é uma ideia dos estudiosos do direito. Supralegal, fora da lei, fora do Código. Entenderam ou não entenderam? Então vamos lá. Olha o raciocínio que você vai fazer para a prova. Legítima defesa subjetiva. Aí, olha o raciocínio. É causa excludente de qual elemento do crime? Fato típico, ilicitude ou culpabilidade? Aí você já fez o link. Legítima defesa subjetiva exclui a culpabilidade. Terceiro elemento do crime. Culpabilidade. Por que exclui a culpabilidade? Fala assim, pelo erro de proibição. Inevitável, fala.
Porque qualquer um erraria diante das circunstâncias. Como é que ele vai precisar que só bastava um tiro na hora do ímpeto? Entenderam? Então foi um erro pensando que era permitido e na verdade é proibido, mas foi um erro que vai justificar a conduta dele. Captaram a mensagem ou não? Então pronto. Oi? Anotem artigo 20 do Código Penal. Aí lá está a definição. Depois você pega lá. No artigo 20. Ele fala o quê, ó? Na legítima defesa putativa imaginária. Não é só legítima defesa putativa. É qualquer uma discriminante imaginária. Estado de necessidade putativa, legítima defesa putativa, estrito cumprimento do dever legal putativo, exercício regular de direito putativo. As discriminantes imaginárias. É quando a pessoa imagina a circunstância de fato que, se existisse, justificaria a conduta. Sim ou não? Olha o pistoleiro. Quando o camarada, o outro jurou de morte, o pistoleiro vem caminhando, ele saca a arma e mata, porque o pistoleiro fez um gesto. Já tinha jurado ele de morte, fez um gesto aqui. Eu vou ainda para uma situação mais crítica ainda, presta atenção. E se esse pistoleiro estivesse armado e com a intenção realmente de matá-lo? Só que o pistoleiro esqueceu de municiar o armamento, a pistola. Aí quando o pistoleiro saca a pistola ali, puxa o gatilho, não vai deflagrar, porque está desmuniciada. Esse camarada aqui, observando ele armado, apontando a arma, puxando o gatilho, saca a arma dele e mata o pistoleiro. Da parte do pistoleiro para cá, teve injusta agressão humana? Fala, sim ou não? Tá sem munição? Não teve. Agora, da parte dele aqui, foi imaginário ou não foi? Então, legítima defesa putativa imaginária. O que diz o artigo 20 do Código Penal? Houve um erro quanto às circunstâncias fáticas, sim ou não? Ou seja, o agente imaginou uma situação de fato que, se existisse, se o armamento estivesse municiado, se existisse, ele estaria em legítima defesa real. Aí, como não existe, ele está em legítima defesa imaginária. Entendeu? Pois é, putativo imaginário. É isso aí. Outra situação caiu uma vez e foi cobrada em prova. Olha essa situação hipotética. Vamos contracenar, porque vocês vão lembrando dos exemplos na hora da prova. É bom é isso, né? Vamos arrumar os atores de hoje. O senhor vai ser hoje... O senhor fez nenhuma pergunta hoje. Vai participar hoje É, professor? Né? Beleza, está segurando aí para não gastar, né, a munição, as três perguntas. Você vai ser o ator, número 1, número 2, número 3, número 4. 4 caçadores, amicíssimos, foram para uma caçada. Deixa eu até ficar do lado de cá. Foram para uma caçada, o quarteto. Aí, meu amigo, este daqui, muito fanfarrão, pensou o seguinte: aquele ali morre de medo de urso, tem pânico quando vê um urso. Então, eu vou comprar uma fantasia perfeita, hollywoodiana. Vai ser o urso em pessoa. E aí eu vou pregar um susto nele na beira do riacho, quando estiver anoitecendo. Final do dia da caçada. E assim foi feito. E aí ele veste a fantasia. O outro está lá, organizando lá, né, a barraca, você tem na beira do riacho. Fogueira. Aí aparece o urso. Dá um brado de urso para ilustrar aí. Um grito, dá um grito de urso. Qualquer um, vai. Bora! Fala qualquer coisa aí, vai. E aí você já prepara que você vai atirar no urso, viu? Vai. Vamos embora, agora é a hora. Você faz pergunta, agora você vai ter que concentrar. Bora. Grita aí, qualquer coisa, vai. Meu Deus do céu, ele inspirou agora. Esse agora valeu. Vamos aplaudir, gente. Assim foi bom. O que é isso? Até eu assustei agora. Caiu o caderno, caiu tudo. Mas foi essa, foi boa. Você viu que ele reagiu e atirou? Ele está aqui em estado de necessidade real ou imaginário? Se fosse um urso verdadeiro, seria estado de necessidade real. É um perigo. Mas como é imaginário, porque não é urso, é só uma fantasia, aí eu pergunto, qualquer um erraria ou não erraria nas circunstâncias? Então aí nós temos aí, ó, um erro de tipo, né, nós chamamos de excusável, justificável,
Bacana? E aí vai excluir a ilicitude? Não, porque não foi real. Vai excluir o fato, dolo e culpa. Entenderam ou não? Segunda caçada. Esse aqui está eliminado. Morreu? Agora vamos para os 3. 2 anos depois, superado o trauma, foi absolvido e tal. Vamos caçar de novo, vamos. Mas nada de brincadeira. Você viu a fatalidade do nosso amigo. Beleza. Os 3 foram caçar. E aí, este daqui na caçada, para lá e para cá, nada de caçar animal, nada. Tudo autorizado. Aí, este daqui estava atrás de uma moita, fazendo suas necessidades fisiológicas. 02. Esse daqui fala, a moita está mexendo, deve ser um animal. Prega fogo. Pronto. Acabou com os amigos. Aquele ele nunca mais vai caçar com ele, porque só sobraram os 2. A pergunta é, nessa situação hipotética, era real ou imaginário? Imaginário de novo. Agora a pergunta é, olha o tipo aqui, ó. O tipo diz, matar alguém. O artigo 121 do Código Penal, sim ou não? Matar alguém. Isso chama homicídio. Agora, se matar uma barata, baraticídio. Cachorro, cachorricídio, entenderam? Então, mas ele imaginou que estava matando alguém, um ser humano? Então ele errou quanto ao elemento do tipo chamado alguém. Houve um erro de tipo. Pelas circunstâncias fáticas ele errou. Vai excluir o dolo. Agora a pergunta é, ele vai responder por homicídio culposo ou não? Vai, sabe por quê? Porque ele foi imprudente, deveria certificar melhor. Ele tem caça, mas tem caçador também na área. Entendeu? Aí dessa vez ele responde por homicídio culposo, mas doloso não, porque teve um erro de tipo. Captaram a mensagem na questãozinha aí? Vamos avançando. Beleza. Vamos agora então para a próxima questão, que é a número 4. Ó. Olha a situação do Pedrão agora. Ó. Pedro e sua filha de quantos anos, gente? 5 anos. Estavam caminhando pela rua quando foram surpreendidos com a chegada de um cachorro de grande porte, sem coleira, indo na direção deles. Ao perceber que o cão começaria o ataque contra sua filha, Pedro atirou uma pedra na cabeça do animal que veio a falecer. Considerando essa situação hipotética, Pedro agiu. Você acha que isso é estado de necessidade ou legítima defesa? Preste bem atenção. Quando o animal, qualquer animal, cachorro ou qualquer animal, ataca por instinto, quem revida, revida em estado de necessidade. No caso aí, real, exclui a ilicitude. Agora, se o animal é instigado ao ataque pelo seu dono, aí é uma reação contra uma injusta agressão humana, usando o animal como uma arma, sim ou não? Aí quem revida está em legítima. Vocês já notaram isso, lembra? Ataque de um animal, aí vem, por instinto, legítimo, por instinto, estado de necessidade. Instigado por alguém, legítima defesa. Por instinto, estado de necessidade. Né? Quando é instigado, legítima defesa. Então, pronto, essa é fácil. Ó. Agora, cuidado. Isso que eu vou falar aqui, tem muita gente que comete essa falha na hora da prova. Presta atenção nas alternativas. Olha essa. Letra A, legítima defesa, está fora. B, legítima defesa, está fora. Legítima defesa, fora. Agora vamos ver a D e a E. Olha só essa aqui, ó. Estado de necessidade excluindo a culpabilidade, gente? Estado de necessidade excluindo o quê? Tem gente que chega na prova e estado de necessidade, vai lá e marca D. Termine de ler. Não enlouquece, não. Não é culpabilidade, não. É ilicitude. Então, o gabarito marca aí, letra aí. Fácil ou difícil essa? Tranquilo, né? Vamos para número 5. Vamos falar agora, ver a questãozinha do André. Espera aí. Pronto. Olha essa aí. Essa eu quero ver vocês marcarem. Dá uma lida aí, enquanto eu tomo aqui um. A última lá é estrito cumprimento de dever legal, letra aí. Quem marcou letra A, levanta a mão.
Quem marcou a letra B? Levanta a mão. Quem marcou a letra C? Quem marcou a letra D? A última é estrito cumprimento de dever legal. Estrito cumprimento de dever legal. A última. E aí? Gente, presta atenção nessa. André, verificando que sua esposa Francisca estava correndo risco de morte, invadiu, munido de faca, o posto de saúde local e de lá subtraiu ataduras, gases e medicamentos. Configurada a ação típica, o juiz o absolveu por entender presente uma das causas excludentes de ilicitude. Beleza. Qual excludente de ilicitude? Existia uma situação de perigo ou não existia? A esposa estava correndo perigo ou não? Risco de vida, sim. Então, o que vai fazer então? Ele foi lá, pegou os objetos, usando uma faca. Por quê? Porque a esposa, em razão do estado de necessidade de terceiro. É ou não é? Diante do perigo atual. Beleza, então é estado de necessidade. Letra, pode marcar aí. Letra B. Vai lá. Resumindo. Explicar o quê? Essa aí valeu pelas 3 de hoje. Acabou seu limite, já está esgotado, infelizmente. Isso aí é uma agressão contra a paciente lá, provocada pela esposa do médico. Então, lesão corporal, se a intenção era só lesionar, dar uma surra nela. Se fosse matar, tentativa de homicídio. Só isso. Entendeu? Esse seria o crime praticado pela esposa do médico. Lesão corporal ou tentativa de homicídio. Depende do dolo, da intenção dela. Captou a mensagem? Agora, o porquê disso aí é uma situação. Tem que analisar. Aí só dentro do processo. Vamos seguindo. Bom, então resolvemos aí, vamos para a 6ª questão. Olha essa 6. Essa é comprida. João e Guilherme estavam a bordo de uma lancha, a caminho de uma praia paradisíaca. Ocasião em que o marinheiro Jonathan acabou por colidir em uma pedra. Com a lancha afundando, João e Guilherme se jogaram ao mar. Momento em que visualizaram um único colete salva-vidas. Após uma breve luta corporal, João conseguiu permanecer com o bem, enquanto Guilherme, desamparado, veio a óbito. Nesse cenário, considerando disposições do Código Penal, João atuou sob o manto. Vamos ver aqui. De qual excludente aí, ó? Marca aí, qual letra vocês marcariam aí? Vamos lá. Primeira lá. Exercício regular de direito? Nada a ver. Inexigibilidade de conduta diversa? Excluindo a culpabilidade? Não. Legítima defesa? Estado de necessidade? Causa de justificação? Sim ou não? Aqui eu coloquei no quadro. É uma justificação. Por quê? Porque estavam em estado de real. Sim ou não? Perigo real. Os dois em estado de necessidade recíproco. Muito bem. Então pode marcar o gabarito aí. É a letra D. Subjetiva, né?
Inexigibilidade de conduta diversa exclui culpabilidade. Não tem nada a ver com ilicitude, não, entendeu? Inexigibilidade de conduta diversa exclui culpabilidade. O que é que exclui a culpabilidade? Inimputabilidade, menor de 18, critério biológico ou psicológico, lembra? Segundo, erro de proibição. E o terceiro, inexigibilidade de conduta diversa. O que é inexigibilidade de conduta diversa? A coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Gera inexigibilidade de conduta diversa. Entendeu? Então não tem a ver, não. Vamos mais. Número 7. Olha essa, do João. João, extremamente irritado em razão da derrota do seu time de coração, ao encontrar um torcedor do clube rival, acaba por efetuar 5 disparos de arma de fogo na direção do último, atingindo no rosto e no peito. Não dispondo de outras munições, João, arrependido, leva a vítima ao hospital mais próximo. O ofendido não veio a óbito, em razão do socorro prestado e da eficiente intervenção cirúrgica. Neste cenário hipotético, considerando que João ficou internado por 25 dias, recuperando-se integralmente, ficando sem nenhuma sequela, então ele responderá pelo crime D, conforme o Código Penal. Agora eu quero ver, hein? Agora o filho chora e a mãe não veio. Quem marca aí ou marcou a letra A? B, de bravo, levanta a mão. Tem que estar levantando a mão assim, ó. Aí não dá. Manifeste. Letra C. Levanta a mão. Letra D. Letra E. A maior parte marcou a letra E. Beleza. Por que vocês marcaram a letra E? Tipo assim, tem gente que é assim, eu marco a letra E porque eu adoro a letra E. Sou apaixonado na letra E. Agora, o pior é quem está na hora da prova e fala assim, eu acho que é a letra A. Não, mas está parecendo muito que é a letra C. Não, mas está a cara da E. Ah, não, mas eu adoro a B. Enlouqueceu? Só tem uma. Então, vamos lá. O cara atirou em que região do corpo do outro, da vítima? Hã? Cabeça e peito. Vocês não lembram, não? Vou voltar lá. Só para não ter recurso, eu vou voltar. Olha lá. Sim, olha isso aqui. Acaba de efetuar quantos disparos? De arma de fogo, atingindo o rosto. O cara ficou internado por quantos dias? Se ele ficasse internado por mais de 30 dias, caracterizaria a lesão corporal grave. Mais de quanto? Se foi só 25, por esse motivo, é leve. Porque não deixou sequela. Entenderam ou não? É muito, né? Mas eu não terminei, não. Calma. Vamos aqui. A minha pergunta agora, então, pelos 25 dias é leve, porque mais de 30 é que é grave. Agora olha para cá, presta atenção lá. Quantos disparos? Aonde foi? Isso gera ou não gera um perigo de vida? Aí o perigo de vida caracteriza grave. Entenderam ou não? Não pelos 25, mas pelo perigo de? Portanto, ele vai responder pelo arrependimento eficaz. É ou não é arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz, é o que salvou. Grave, arrependimento eficaz, letra E, pelo perigo de vida. Entenderam ou não? Então bota a letra E e coloca perigo de vida. Quem olhou só para esses 25 dias aqui, erraria a questão. Mais de 30. Aí seria grave. Imagine que o tiro fosse no pé. No pé gera perigo de vida? Não. Entenderam? Ou em outro lugar, em outra região não fatal. Aí não gera perigo. Aí ele foi internado por 25, aí seria leve. Até 30 é leve, mais de 30 aí seria grave. Tentativa de homicídio. Presta atenção, seria assim, ó, se não tivesse o arrependimento toda vez que, lembra que eu falei para vocês, gente? Atirou com a intenção de matar. Até aí seria tentativa de homicídio.
Mas como ele pegou arrependido, levou para o hospital, a segunda conduta gera o arrependimento, que é a ponte de ouro. E aí não responde pela tentativa, e só pelas lesões corporais. Entendeu? Teve tentativa. Mas pelo arrependimento, descaracteriza a tentativa e ele responde só pelas lesões. Sempre assim. Você veio à aula ontem? Ontem você não veio, né? Pois é, eu expliquei isso ontem. Ontem eu falei sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Eu falei? Se ele desistir voluntariamente, ou se ele arrependido evita a consumação, então ele não responde pela tentativa. Não foi isso? Se tivesse morrido, o arrependimento seria ineficaz. Aí seria homicídio consumado. Aí seria lesão grave. Como que é? Não tem problema. Aqui nesse caso aqui, ele queria matar. Quem vai dar tiro na cabeça e no peito se não é para matar? Ah, não, foi só para causar um arranhão no seu coração e no cérebro. Não, com certeza, aqui é tentativa de homicídio. Só que pelo arrependimento eficaz, por política criminal, direito penal, ele trata isso aí como um benefício. Ou seja, não vai responder pela tentativa de homicídio, mas somente pelos atos anteriormente praticados, ou seja, só lesão corporal. É a chamada ponte de ouro, que é o benefício. Para a pessoa desistir voluntariamente ou arrependido de forma eficaz salvar a vítima. Aí ele tem esse benefício de não responder pela tentativa. Entenderam ou não? Bora. Vamos para o outro. Agora é o João. Olha essa do João. João, logo após ter sido provocado injustamente por Francisco, sob o domínio de violenta, o quê, pessoal? Desferiu golpes de faca contra o peito de Francisco, que faleceu em razão desse ato. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que João. Olha, cuidado, hein? Presta atenção nisso aqui, ó. Ó, injustamente o quê? João, logo após ter sido injustamente provocado injustamente por Francisco, sob o domínio de violenta emoção, mata Francisco. Essa expressão injustamente provocado injustamente, é o mesmo que agredido injustamente? Olha a diferença. Quem revida a uma injusta agressão está em legítima, aí não tem crime, exclui a ilicitude. Agora ali não é agressão, é Concorda comigo que tem pessoas que começam a provocar o outro tanto que ele fica enfurecido, sim ou não? Mas não está agredindo ele. Agora eu vou colocar uma cena bem crítica aqui para vocês entenderem o recado. Está com sono aí, fica firme. Tá ou não está? Dá cutucada de vez em quando, de leve. Vamos firmar. Concentra aqui. Então a pessoa aqui, ó, chega na casa dele, situação hipotética, um policial chega na casa dele e encontra a sua esposa morta na sala. Aí corre para dentro do quarto, que ele tem uma filhinha única de 3 aninhos. A filha foi estuprada e morta. O meliante está saltando a janela para fugir. Ele, em desabalada carreira, consegue alcançar o meliante. Tortura e mata o meliante. A minha pergunta é, ele cometeu um crime de homicídio, sim ou não? Porque aqui não tem legítima defesa. Concorda ou não? Porque não tem injusta agressão humana. O fato já ocorreu, já está morto. Entenderam ou não? Mas aqui tem ou não tem injusta provocação dessa vítima que ele matou, o policial matou. Provocou ele ou não provocou? Matando esposa e filho. Então aqui nós temos caracterizado uma provocação injusta. E ele estava ou não estava dominado por violenta emoção, sim ou não? Quaisquer um de nós estaríamos ou não estaríamos? Diante, amava a esposa e o filho. Isso foi vingança. Certo? Beleza. Agora, cuidado. Sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, é diferente de, cuidado, domínio de violenta emoção é diferente de influência. Influenciado é uma coisa, dominado é outra. Porque as consequências jurídicas são diferentes. Então, preste atenção, no domínio
para influência de violenta emoção. Você sabe qual é a diferença de quem está dominado e de quem está influenciado por violenta emoção? Você já ficou dominado por violenta emoção? Alguma vez na vida? Quem está dominado está possesso. O cão está dentro. Vou fazer uma analogia para você entender. Ninguém tira de cabeça. Não adianta você falar, faz não, você vai pegar uns 12 dias, mata até outra pessoa. Cala a boca. Isso é domínio, é possessão. Fúria. Agora, influência, o cão não está dentro, está ao derredor. Entenderam como é que funciona a diferença? Para você entender, domínio possuído. Influência, está só aqui ao derredor, te atentando. Se a pessoa estiver dominado, como no meu exemplo, por violenta emoção, o direito penal trata isso como um privilégio. Fala comigo, homicídio privilegiado. Quando a pessoa está sob o domínio de violenta emoção. Aí tem um privilégio. Qual é o privilégio? Diminuição de pena. De 1/6 a 1/3. Aonde está isso? No artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Entenderam ou não entenderam? Fala comigo. São 3 privilégios do homicídio. Fala comigo. Essa turma de cá fala domínio de violenta emoção. Essa turma de cá fala relevante valor moral e social. Inverte. Ô, tragédia. Ainda está filmando. Tem como cortar essa aí não, depois na edição? Vamos fazer de novo, para ver se o povo vai assistindo e empolgar com a gente. Né ou não é? Lá na TV. Rapaz, aquela turma é demais, está afiada. Tomada 2, vamos embora. Domínio de violenta emoção, vai. Estamos ensaiando. Fala. Relevante valor social e moral. Isso é o privilégio no homicídio e a pena diminui. Fala comigo. De 1/6 a 1/3. Aí você vai lembrar que você foi para a igreja, rezou. E aí está com a sua roupa, o terço está aqui dentro, entendeu? Aí você tira a roupa, que você vai tomar banho, a roupa está suja, você vai botar no cesto. O terço está dentro, o cesto está ali, está entendendo? Então diminui e fala de 1/6 a 1/3. Entenderam ou não? Está memorizado? Então vamos lá. Agora sim, agora é para valer, hein? Está filmando, vamos embora. Fala aí agora. Quais são as situações de privilégio no homicídio? Primeira. Se você não sabe, fala só ação, cão, qualquer coisa, ajuda. Agora de cá, fala aqui. O que é a segunda? Relevante valor social e moral. Agora, nesse caso, o privilégio significa uma causa de diminuição de pena, minorante. De quanto, pessoal? Todo mundo? Pronto, acabou. Então que é fácil. Agora, o que seria relevante valor moral? O domínio de violenta emoção, você já sabe. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Cuidado, que já caiu em prova. Ó. Existirá o privilégio no homicídio quando o agente estiver dominado por violenta emoção? Logo em seguida, a injusta agressão da vítima. Certo ou errado? É agressão ou provocação? Porque se for agressão, é legítima, aí nem crime tem. Mas se for provocação, vai responder pelo crime, apenas terá diminuída, só isso. Agressão elimina o crime. Provocação, domínio, diminui a pena, mas responde pelo crime. Entenderam a diferença, não? Beleza. Então, pessoal, nesse caso aí, vamos ver aqui. Olha esse aqui, da questão. Olha isso. João, logo após ter sido provocado injustamente por Francisco, sob o domínio de violenta, desferiu golpes de faca contra o peito de Francisco, que faleceu em razão desse ato. Diante da situação, podemos afirmar que responderá por homicídio consumado na modalidade simples? Responderá por homicídio privilegiado? Pronto, letra B. Marca aí. Entenderam ou não? E o que é relevante valor moral ou social? Que também é privilégio no homicídio e diminui a pena de 1/6 a 1/3. Relevante valor social. A sociedade fazendo justiça com as próprias mãos. Linchamento. Aí diminui a pena de 1/6 a 1/3. Por relevante valor social. Matar o traidor da pátria. Relevante valor social. Agora, o que é relevante valor moral? Eutanásia. É um exemplo. Desliga os aparelhos, estou sofrendo demais. Quem vai lá e desliga,
relevante valor moral. E aí? Diminui a pena de 1/6 a 1/3. Captaram a mensagem ou não? Agora coloca uma observação importante aí. Se cair na prova, você não vai errar. Coloca assim, todo homicídio qualificado, todo homicídio o quê? É crime hediondo. Todo homicídio qualificado é crime o quê? Hediondo. Vocês sabem o que é crime hediondo, gente? São crimes mais graves, que ofendem mais o bem jurídico protegido pelo direito penal. E aí eles estão em uma lista do artigo 1º, um rol taxativo, da Lei 8.072/90. Está lá a lista. E um deles é o homicídio qualificado. Agora, o que qualifica o homicídio? Deixando de ser simples e virando qualificado. Se o homicídio é simples, a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. 6 a 20, simples. Qualificado, de 12 a 30, a pena de reclusão. Não é mais severa quando tem qualificadora? O que qualifica o homicídio? Tem qualificadoras objetivas e subjetivas. O que é uma qualificadora objetiva? Meios e modos usados para matar alguém. Por exemplo, se usar fogo como meio, qualifica o homicídio. Aí não vai responder por pena de 6 a 20, e sim 12 a 30. E é crime hediondo. Usou tortura, lembra do caso do policial? Usou tortura? Nesse caso aqui é o quê? Na situação hipotética? A tortura qualifica o homicídio. É um meio, objetivamente falando. Entenderam ou não? Agora, olha essa, concentra. Feminicídio. Feminicídio é uma qualificadora do homem matar mulher em decorrência do gênero, sexo feminino, a título de violência doméstica, menosprezo ou discriminação. Aí incide a qualificadora. Captaram a mensagem ou não? Então tem várias qualificadoras. É isso que eu quero dizer. Se é um homicídio qualificado, é hediondo. Pronto, certo? Então todo homicídio qualificado é o quê? Ponto. Agora na linha de baixo coloca. O homicídio privilegiado. O homicídio o quê? Privilegiado, traço, qualificado. O homicídio privilegiado, traço, qualificado, não é crime hediondo. O homicídio privilegiado, traço, qualificado, não é crime hediondo. O homicídio privilegiado, traço, qualificado, não é crime hediondo. O que significa isso aí, homicídio privilegiado qualificado? Incide o privilégio e, ao mesmo tempo, a qualificadora. Exemplo. O policial sob o domínio de violenta emoção, na minha situação hipotética, lembra? Incide o privilégio, não incide? E ele mata usando tortura. Incide a qualificadora ou não incide? Privilegiado qualificado. Nesse caso, o privilégio retira a hediondez, descaracteriza a hediondez, e não será crime hediondo. Sabe qual é a diferença de classificar como hediondo ou não? É com relação à progressão de regime. Quem vai, quando a pessoa é condenada e é classificado como crime hediondo, ele tem que cumprir no mínimo 40% da pena, se não tiver morte. Se tiver morte, pode chegar a 50%, 60%, até 70% da pena, para sair do fechado e progredir para o semi e depois para o aberto. Então, é mais rígido o cumprimento da pena nos crimes hediondos. Entenderam ou não? Ótimo, vamos avançando. A próxima, número 9. Vocês estão percebendo que é muito importante treinar questões? Sim ou não, pessoal? Que você vai entendendo o conteúdo. É assim, ó. Não tem como dar errado. Olha essa. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga do seu rival com uma faca, com a intenção de matá-lo. Ocorre que após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Nesse caso,
Teodoro. Letra A, B, C, D e E. Vê qual que é o gabarito aí, qual que você marcaria. Quem marca a letra A? Levanta a mão. B, de bravo. C, de cuidado. D, de delta. E, de elefante. Os outros não marcam nada, né? Tem que marcar, gente. Vocês entenderam que ele iniciou a fase de execução, sim ou não? Com a intenção de matar. Mas aí ele refletiu melhor e desistiu. Para ser arrependimento eficaz, tem que ter duas condutas. Uma esgotando os meios executórios e a segunda tentando salvar a vítima. Aí seria arrependimento eficaz. Mas nesse caso, ele só desistiu de prosseguir. Então é desistência voluntária. Então ele responde só pelos atos anteriores, não por tentativa de homicídio. Então responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de sua desistência o quê? Letra D. A maior parte acertou aí. Vamos para os 10. Olha aí. Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é convencido pela esposa a devolvê-la, o que efetivamente vem a fazer no dia seguinte. Quando o fato já havia sido registrado na delegacia, o comportamento de Mário, de acordo com a teoria do delito, configura. Não o quê? Para ver qual a letra. Marca aí. Quem marcou a letra A? B, C, D, E. Alguém vai acertar. Todo mundo, cada um marcou uma diferente. Eu vou colocar ali no quadro. Vamos ver, hein? A primeira pergunta é o seguinte: o crime foi consumado ou não? Certo. Esse crime aí é de furto ou é outro crime? Como é que você sabe que é furto? Não é assim, não. Ele falou onde é o local de trabalho dele? E se for um policial? E se for um agente público? E se for trabalhar lá na Leto? Aí é furto ou é peculato? Então não dá para saber. Ou é furto ou é peculato. Não dá para precisar, sim ou não? Mas que teve crime, teve. Peculato é quando o funcionário público subtrai um bem da repartição. É peculato furto. Furto é quando se fosse um particular, num emprego qualquer, que não seja na área pública. Entenderam ou não? Então, ou é furto ou é peculato. Eu pergunto, se o crime está consumado, e o crime é de furto ou peculato, não tem violência nem grave ameaça. Se for furto, é um crime patrimônio contra o patrimônio. Se é peculato, é um crime contra a administração pública, mas tem efeito patrimonial, porque tem prejuízo patrimonial para a administração. De qualquer jeito, encaixa, porque está consumado o crime, no arrependimento o quê? Vamos colocar aqui então. Ó. Arrependimento posterior. Ou seja, já está consumado o crime. Posterior à consumação do crime. É ponte de ouro ou de prata? Prata. Arrependimento posterior. Requisitos.
para que se possa aproveitar desse benefício. E o benefício, qual é o benefício? Fala diminuir a pena de 1 a 2/3. Diminuição, né? Diminui a pena. Vai responder pelo crime, mas diminui a pena de 1/3 a 2/3. Sim ou não? Quais são os requisitos? Quem lembra da aula passada? Primeiro requisito: crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, primeiro requisito: crime sem violência. Serve o roubo? Não, porque tem violência ou grave ameaça à pessoa. Serve o furto? E o peculato? Também. Número 2, qual o segundo requisito? Isso, seria reparação do dano ou restituição da coisa. Nesse caso aí, teve restituição ou não teve? A esposa deu a sugestão, ele acatou e devolveu. Então vamos lá. Reparação do dano ou restituição da coisa. Isto daqui, pessoal, esse instituto aí, ele está, até colocar aqui, ó, no artigo 16 do Código Penal, tá? Só para referência. Localizado no artigo 16 do Código Penal. Esse arrependimento posterior. Bom, mais um requisito, tudo cumulativo, tem que preencher todos. Qual o terceiro? Por ato voluntário. O palpite retira a voluntariedade? Não. Aí ele voluntariamente, não foi forçado, coagido. Agora, o requisito temporal, até que momento? Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Ou da queixa pelo juiz. Quem recebe é o juiz. Pronto. Então, o momento é recebimento, não é oferecimento, não, é recebimento da denúncia ou da queixa. Por que ele usou queixa se o crime é de ação penal pública incondicionada? Quem deveria oferecer, que é titular da ação penal pública, é o Ministério Público. Deveria ser só denúncia. Isso. Porque a queixa, ela pode ocorrer quando? Quando o Ministério Público não oferece a denúncia sem nenhuma razão, sem nenhuma justificativa, a vítima pode contratar um advogado e entrar com a queixa que substitui a denúncia, com a ação penal privada subsidiária da pública. Então, foi vítima do crime de furto. O Estado não deu uma resposta, o Ministério Público não oferece a denúncia, ele tem 5 dias para oferecer a denúncia, se o indiciado está preso, ou 15 se ele estiver solto. Perdeu o prazo, não fez nada, a vítima entra com a queixa, que substitui, né, a denúncia, ação privada subsidiária da pública. Beleza, então esses são os requisitos cumulativos. Todos esses aí somados, hein? E aí encaixa ou não encaixa nessa situação aí que eu apresentei na questão, sim ou não? Aí a pena vai diminuir de 1 a 2/3, mas ele vai responder pelo crime. Captaram a mensagem? Pode copiar aí.
Terminaram de copiar? Ainda não. Semana que vem vocês terão direito constitucional, é isso? Professor Boelder, né? É uma matéria muito importante. Compareça. Oi? É base do ordenamento jurídico, né? Constituição Federal. Posso avançar? Beleza. Então, vamos voltar nas questões. Então, o gabarito que ficaria qual aqui, então, pessoal? Arrependimento com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena. O que ele quis dizer com isso? Que a pena vai diminuir, a dosimetria vai diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Entenderam? Ponte de prata, benefício é esse aí. Vamos embora. Última da noite. Essa é da Cristiane. Presta atenção nessa Cristiane aqui. Vamos ver se vocês vão lembrar de ontem. Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça. Concentra. Para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 22 horas, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiana percebe que Pedro estava deitado, sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Essa é psicopata, hein? Ô, casamento ruim. Nervosa e arrependida, liga para o hospital. E com a chegada dos médicos é informada que o marido faleceu. O laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes das facadas em razão de um infarto fulminante. Aplica-se, no caso, o Instituto da letra A, B, C, D. Cuidado! Eu falei para não ficar apressado na hora de julgar. Leia tudo, com calma. Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Baixa a mão. Quem acha que é a letra B? Calma que agora eu vou apresentar aí. Vamos primeiro por ali. Quem acha que é a letra B? C? D? Vamos para a letra E. O que é isso da letra E? Você não sabe o que é isso não? Vilipêndio a cadáver, gente? Vilipendiar a cadáver, sabe não? Isso é um crime contra o respeito aos mortos. Coitado do morto, você não pode mexer com o morto, não. Não pode atrapalhar funeral, nada. Tem gente que já viu, gente curioso, vai lá só para comer, tomar café, bater papo, fofocar. Não sabe nem quem é o morto. Frequenta todos os velórios que existir, só para infiltrados. Presta atenção nisso aqui. Vilipendiar cadáver é, de alguma forma, danificá-lo. Entenderam ou não? Esse caso aí é crime, do artigo 212. Qual o artigo, gente? 212. Vilipendiar cadáver, 212. Pena de 1 a 4 anos. Entenderam ou não? Beleza. Ela vilipendiou o cadáver ou não? Ele já estava morto ou não estava morto na hora das facadas? Vilipendiou ou não? Mas o dolo dela era de vilipêndio a cadáver? Então não vai responder por vilipêndio. Se a intenção é, já morreu, né? Eu que queria te matar. Aí vilipendiou. Ela sabia que estava morto. Mas ela não sabia, não é vilipêndio. Concorda ou não? Excelente. Então, vamos aqui. Olha essa. Ela arrependeu, mas o arrependimento foi eficaz ou ineficaz? Eles não tem nada a ver. 10 facadas não desistiu de nada. Agora, se já estava morto, o crime realmente é impossível. Mas é impossível em razão
da absoluta impropriedade do objeto ou ineficácia do meio? Aí é só você pensar. 10 facadas no peito é algo ineficaz para matar alguém ou eficaz? Se você falar que é ineficaz, eu desisto. Claro que é eficaz. Faca é um meio eficaz, facadas. Agora, o objeto que o direito penal protege, a vida, existia? Então, por absoluta impropriedade do o crime tornou-se o quê? E pode ter como matar alguém que já morreu, não, hein? Que jeito que vai matar? Entenderam ou não? Então, qual o gabarito? Letra A. Marca aí. Pessoal, hoje eu vou terminar um pouco mais cedo, tenho que fazer uma viagem agora. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, né, comigo durante a semana. Treinar questões é importantíssimo. Beleza? Forte abraço. Até a próxima. Se Deus quiser. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.